Salmos, capítulo 84, versos 5 até o 7, está escrito: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplainados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte de chuva, também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém, queridos? Feche vossos olhos. Pai, eu quero declarar nossas mentes agora atentos à Tua palavra. Eu repreendo todo o sono, toda a dispersão, todo e qualquer atrapalho, Pai, muitas vezes um celular, às vezes, Senhor, para atrapalhar, para nos tirar a paz, nos tirar o foco. Ó Deus, que possamos estar concentrados, porque o Senhor vai falar aos nossos corações. Esse momento, Senhor, o Senhor espera que haja reverência de toda a Tua igreja, porque esta é a noite, é uma noite de milagre, noite de salvação, de restauração, onde o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Pai, fale conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, carentes. Nós estamos aqui com uma expectativa muito grande que o Senhor vai falar conosco, Pai. E o Senhor vai trazer libertação, restauração para nossas vidas. Amém. O tema da mensagem nesta noite é crescendo na adversidade. Irmãos, a vida cristã, muitas vezes nós passamos por momentos de tristezas, de lutas, provações, aflições, traições, perdas. E a palavra de Deus está longe de minimizar essas lutas, essas provas que nós passamos. Muitas vezes a gente pensa que é maré de rosas, só rosas no meio do caminho, mas tem planícies, mas tem vales profundos. Tem momentos difíceis, lugares que a gente vai passar e tem que passar, mas temos que ultrapassar. E certamente os que ultrapassam é que são os vencedores. Eu vejo aqui o salmista, ele traz uma palavra muito interessante, que ele relata que os peregrinos, eles tinham que passar por um lugar chamado Vale de Baca, significa Vale das Lágrimas, ou Vale da Desolação. Eles tinham que passar por aquele vale para chegar até Jerusalém. Qual era o propósito desses peregrinos? Entrar na casa do Senhor, louvar ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor, e era uma vez por ano. Então, aquele lugar, Vale de Baca, era um lugar que tinha muitos salteadores, bandidos, e muitos peregrinos eram assaltados, eram roubados. Mas aqueles peregrinos que tinham foco, eu vou para Jerusalém, mesmo que tenha que passar por esse vale, mas nada vai me impedir. Eu vou passar pelo vale e vou ultrapassar o vale e vou chegar na presença do Senhor, que isso é meu sonho, meu desejo do meu coração. E eles chegavam na presença do Senhor, na casa do Senhor, eles eram abençoados e voltavam felizes e alegres. E o Senhor falou muito ao meu coração, o que significa o peregrino passando por essas dificuldades, o que motivava esse peregrino a passar por esse vale. E o Senhor falou muito ao meu coração, era o desejo de estar na presença do Senhor, porque quando a gente entra na presença do Senhor, meu querido, tudo aquilo que nós precisamos, anelamos, Deus supre, Deus liberta, Deus restaura. É na casa de Deus que você recebe libertação. A fé vem no ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, amados, para você chegar até aqui, você enfrentou essa situação, e a chuva, e o trânsito,
circunstâncias difíceis, e muitas vezes veio o convite em cima da hora, mas você determinou: eu vou na casa do Senhor, eu preciso ir na presença do Senhor, porque eu quero a minha libertação, eu quero restauração no meu casamento, eu quero a cura que eu preciso, eu quero que Deus faça um milagre. E saiba, é na casa do Senhor que você vai receber aquilo que você necessita. Então eu vejo a primeira verdade aqui, que a fonte da força do peregrino para vencer as adversidades era a presença de Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, bem-aventurado aquele que desfruta do favor das bênçãos de Deus. Bem-aventurado, é feliz aquele que tem a sua força em Deus. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor. Irmãos, Deus é fonte de todas as bênçãos. Quando nós entendemos que só Deus é a fonte de todas as bênçãos, só Ele tem o livramento, só Ele tem a resposta, só Ele que pode nos ajudar a vencer, a ultrapassar algum momento a qual a gente está vivendo. Nós nos esforçamos, e nós perseveramos, e nós focamos no Senhor. Eu quero o meu milagre, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, eu quero o meu milagre. Exige esforço de cada um de nós. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado com esforço, é tomado com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. Você entregou a sua vida para Jesus, você é salvo, é de graça. Mas, meu querido, para receber os milagres de Deus, tem que haver da nossa parte esforço, perseverança, clamar a Deus, e marchar, e marchar, e marchar. E você tem que entrar muitas vezes nos vales. Deus não nos livra dos vales, mas nos vales o Senhor estará contigo, o Senhor te ajudará. Esse evangelho que é pregado, triunfalista, evangelho da prosperidade, não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz fala de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vejo, amados, que hoje pouco se fala do sofrimento, se fala muito em você pode, você tem direito, você vai conquistar. Sim, vai conquistar, mas com muito esforço. Temos que pagar o preço. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém, queridos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é uma palavra tremenda. E Efésios capítulo 1, verso 3 fala assim: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então você, nesta caminhada, clame ao Senhor pelo livramento, clame a Deus que Deus venha te dar força, te potencializar nesse momento de luta. Porque a Bíblia fala: aqueles que confiam no Senhor, o Senhor promete renovar as forças, subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, porque o Senhor dá força ao cansado, multiplica a força ao quem não tem nenhum vigor. Então, amados, o Senhor te desafia. Nós estamos chegando no final do ano e as pessoas estão desanimadas, abatidas, tão apáticas, já não responde aquilo que Deus tem feito, porque
elas falam, puxa, o sonho que eu queria, aquilo que eu estava pensando não aconteceu. Meu querido, hoje o Senhor fala para mim e para você, não terminou o ano, continue marchando, continue orando, continue focando nas promessas do Senhor e profetizando a palavra do Senhor, mas marchando. Você está passando pelo vale, mas creia que depois da tempestade vem a bonança. Depois do vale tem a honra de Deus, tem a presença do Senhor, e Deus vai te coroar com a vitória. Em Lucas capítulo 9, verso 23 fala assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra de Jesus. João capítulo 12, verso 24 fala assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, vai dar fruto. Você está caminhando na vida cristã, as lutas têm vindo até você, as provações, as tentações, as perseguições, mas creia, em todas as circunstâncias adversas você é mais do que vencedor, porque o Senhor caminha ao seu lado, Ele te ajuda, Ele é teu supremo pastor, e jamais vai permitir uma prova além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus te dá o escape, e saiba que estas provas têm o propósito de te provar para o grande propósito que Deus tem para você nesta terra. Deus está forjando o caráter da igreja. Deus quer levantar uma igreja que vai brilhar nesta terra com um propósito nobre, porque o Senhor te chamou para ser colocado por cabeça e não por cauda, para estar por cima, não por baixo, mas tem que morrer o nosso eu. Eu quero, eu reivindico, eu quero, Deus tem que ser meu escravo, tem que fazer como eu quero. Não, Deus é Senhor. Deus está te formando, te conformando à imagem e semelhança de Cristo. Por isso o fogo só queima palha, fogo queima os filhotes da carne, vaidade, a ira, a inveja, sabe, pavio curto, se pisar no meu calo, sai de perto, fechou, me xingou, eu paro o carro e vou chutar a porta do camarada. Meu querido, Deus permite as provas, porque Ele está forjando em você o caráter de Cristo. Tem que morrer os filhotes da carne, para dar lugar ao fruto do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O cara te chegou te fechou, ainda te xingou, você levanta a mão e diz: eu te abençoo no nome de Jesus. A tua carne vai dizer: seu covarde, seu hipócrita, mas você vai dizer: Satanás, quem manda na minha vida, quem comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu abençoo. Amém. A nossa luta é contra o diabo, e o inimigo, ele luta 24 horas para nos tirar a gente do centro da vontade de Deus. Senhor, 5 minutos, vou sair da cruz, 5 minutos eu vou fazer um estrago. Esses 5 minutos demoram 1 hora, 2 horas, e depois o prejuízo é grande. Aí você falou que não devia para sua esposa, você trouxe uma ferida, produziu uma ferida terrível no coração da tua esposa, ou do teu esposo, ou do teu filho. A Bíblia fala: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridos, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a presença do Senhor, uma pessoa que jejua, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que se consagra, essa pessoa, ela é dominada pelo Espírito e não dá lugar à carne. Por isso, amados, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, são as portas principais da alma. Então você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ver coisas que edificam, porque
coisas que não é boa, trazem guerra contra a nossa alma. Irmãos, experimenta assistir 5 horas de televisão, depois vai orar. Não flui. E muitas vezes você vai ver coisas na televisão que vai matar sua fé, que vai relativizar a fé. Só filme de violência e outras coisas, os jornais são bons, mas a maioria é sensacionalista, que nos deixa deprimido, amedrontado. As novelas é tudo contra os princípios da palavra do Senhor, que a amante é compreensível, é bacana, e leva as pessoas a torcer para a amante, e nunca para a esposa. Você vê que tudo é tendencioso, o diabo usa esses meios de comunicação. Irmãos, as pessoas estão voltadas para o entretenimento, porque a alma das pessoas estão vazias. Ficam tantas horas no Facebook, navegando na internet, enchendo a cabeça de tantas coisas. Aí chega a hora de passar pelo vale de Baca, o vale das lágrimas, o vale da desolação. Essas pessoas entram em desespero. Quando você está cheio de Deus, você encara o vale como oportunidade de Deus te abençoar. Com meu Deus eu saltarei muralhas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, Salmos capítulo 23, verso 4, eu não temerei mal algum, posso passar pelos vales da morte, eu posso receber notícias bombásticas que pode afetar a minha alma, mas eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você, decida, alimente-se da palavra do Senhor, ore sem cessar, se consagre, porque Jesus está voltando, e nós estamos enfrentando o vale de lágrimas, todos nós estamos enfrentando, mas a tua atitude, a tua mentalidade, da maneira que você está encarando, vai se tornar esse vale de bênção ou de maldição. O salmista, ele fala que ele passando, ele via águas, Deus derramando águas, Deus transformando aquele deserto em oásis, aquele lugar de morte em um lugar de vida, porque ele entendia, eu estou com a presença de Deus, eu vou até a presença do Senhor, eu vou chegar lá em Jerusalém, em Sião, esse é o meu desejo, mas a presença do Senhor é comigo. E essa motivação, amado, é que dava o impulso para ele enfrentar, ele encarar como oportunidade de ir em frente e não desistir. Eu vejo algumas lições aqui na palavra do Senhor, maravilhosa, em Jó capítulo 19, versos 25 e 26, no auge do sofrimento. Irmãos, Jó perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens materiais, foi tudo roubado, e para piorar ficou leproso. Irmãos, que catástrofe, que tragédia, no auge do sofrimento, com aquela lepra terrível, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Vou ler novamente, porque eu sei que o meu Redentor fala intercessor, ou advogado de defesa, vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois de consumido a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Sabe o que significa? Mesmo diante dessa tragédia, dessa tribulação, meu corpo em putrefação, aos olhos humanos parece desgraça, parece o fim, mas ainda eu verei em vida o livramento, a restauração, a restituição do Senhor Deus na minha vida, em vida, e não em morte. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Tem essa ousadia, Senhor, eu estou passando essa tribulação terrível, mas eu vou ver a glória de Deus em vida.
O Senhor vai se revelar na minha vida como o Redentor, o meu intercessor, o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus significa o Salvador. Eu verei em vida, e os inimigos saberão que o Deus a quem eu sirvo transforma a maldição em bênção. Amado, como está escrito, que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com o que Deus tem preparado, reservado para você e para mim. O sofrimento do tempo presente não se compara àquilo que Deus está preparando para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para você na terra. Irmãos, na glória, você vai viver a eternidade. Lá não tem canseira, lá não tem recessão, miséria, lá não tem choro. Lá nós estaremos na presença do Senhor, seremos imortais. Mas Deus tem a restauração, a redenção para você na terra. Então, meu querido, esse vale pode ser um vale muito curto. Então hoje Deus quer abrir a tua visão, abrir o teu entendimento, para que a partir de hoje você tenha uma disposição diferente de andar por fé e não por esse sentimento. Não dá, dia, mês, ano, me leva para a glória, Senhor, eu não aguento mais. Querido, tenha bom ânimo, Jesus venceu. E ele diz: tenha paz em mim, eu venci o mundo, você também vencerá. Pior inimigo, irmãos, é a nossa carne. Pior inimigo é a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, porque não quer fazer a vontade de Deus. Outro grande inimigo, o mundo. O mundo, seus pratos, privilégios que oferece para nos afastar de Deus. O próprio Jesus, o Satanás ofereceu poder, ofereceu riqueza. Se prostrar e me adorares. E Jesus respondeu com a palavra e com renúncia. Queridos, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Irmãos, o que Deus tem para você é coisa maravilhosa. O que Deus tem preparado para você na glória, irmãos, não chega ao nosso entendimento que Deus preparou. Portanto, irmão, tenha garra, tenha fé, tenha esperança. Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Irmãos, quando Davi caiu de paraquedas no vale de Elá, que significa vale da sombra, vale da morte, Davi viu aquele gigante de quase 3 metros de altura. Não viu problema, ele viu oportunidade. Todos, o povo de Israel viu problema, viu calamidade, viu desgraça no vale da sombra, no vale da desolação, vale de Elá. Por 40 dias aquele gigante afrontou a Deus, zombou de Deus, ridicularizou a fé daqueles hebreus, daqueles guerreiros. Mas Davi se voluntaria e diz assim: eu vou enfrentar esse gigante. Eu sou pastor de ovelhas, já matei um urso, já matei um leão, e eu vou detonar esse gigante porque afrontou o meu Deus. E no vale de Elá, Davi se colocou na brecha e Deus deu uma grande vitória. Aquele lugar que era para ser um vale de um banho de sangue, era um vale da desgraça, era o vale da morte. Deus transformou aquele lugar vale da bênção. Todo ano, quando eu vou para Israel, eu tenho a oportunidade de ir no vale de Elá e levo o povo a orar naquele lugar,
profetizando, porque a nossa pedra é a palavra, é o nome de Jesus, é a pedra de esquina, Jesus é a palavra viva. Vocês vão profetizar aquilo que é impossível, Deus vai colocar por terra os gigantes, mas é pela fé, atitude de fé, e vocês vão profetizar até que o milagre aconteça. E é um momento profético, aquele momento, porque a gente lembra o que aconteceu naquele lugar, Vale de Elá, lá em Israel. Eu quero te dar boa notícia. Jesus diz para você: eu estou contigo, por onde quer que andares. Que você hoje levante a cabeça e creia que o melhor de Deus está por vir ainda esse ano. Tenha essa atitude de fé, não fique com esse coração apertado, não olhe para trás, não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Hoje o Senhor fala para a igreja: levante, tome posição, você vai ultrapassar esse vale no nome de Jesus, porque o Senhor te ajuda. Eu quero deixar alguns textos que certamente vai ministrar fé ao seu coração. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, verso 18, fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então eu vejo aqui a segunda verdade, que o peregrino está focado na casa do Senhor, que o leva a essa motivação de ultrapassar o vale. Eu quero terminar essa palavra dizendo para a igreja: eu estou passando com a minha família um momento de vale, mas essa palavra é para mim essa semana. Mas eu vou passar esse vale cantando o cântico da vitória, porque não é fácil, gente. Minha esposa passou por um ano atrás, por conta de um câncer, teve que tirar o seio e teve que passar quimioterapia, radioterapia. Agora vai ter que passar por um outro momento também de operação, e deixa a gente sempre aflito. Mas eu já estou declarando essa palavra, que o Senhor reina, que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor é um Deus que está conosco, e quando Ele permite as provas, Ele tem um propósito, que você vai ultrapassar, e Deus vai te honrar, porque depois da tempestade vem a bonança, e Deus tem um milagre para você, Deus tem algo maravilhoso. Deus muitas vezes não nos livra da prova, não nos livra de entrar na cova dos leões, mas na cova Deus tem o livramento e fará com que os leões, que é a figura de Satanás, não toquem em você, porque o Senhor guarda, o Senhor te blinda, o Senhor te protege. E quando você sai da cova, como Daniel saiu da cova, se tornou o primeiro governador honrado, e todos que tramaram contra Daniel viraram comida de leão, e Deus exaltou a Daniel, porque ele decidiu: eu não vou abrir mão do meu tempo de oração, eu não vou quebrar minha comunhão com Deus diante dessa ameaça de morte. Eu não temerei em mal algum, porque o Senhor está comigo. E ele entrou e saiu vitorioso, e Deus foi honrado. E Nabucodonosor fez um decreto que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque é um Deus que guarda, um Deus que salva, um Deus que liberta os seus que confiam. Então, amados, Deus tem o livramento para você. Você vai passar incólume e o inimigo não vai tocar em você. Amém, queridos?